Vocês acreditam que o motorista da TAG me pediu dinheiro? Sério, isso aconteceu. Eu ainda brinquei com ele, né? Achei que ele tava falando brincando, né? Brinquei com ele e falei assim, mas tá na hora de você tomar um mata-bicho, né? O mata-bicho é como eles chamam o café da manhã lá em Angola. Pequeno almoço em Portugal, mata-bicho em Angola. E aí ele falou assim, não, mas é porque eu não tenho dinheiro para tomar um mata-bicho. E me pediu dinheiro. Sério, isso aconteceu. Eu não falei nada no vídeo porque eu fiquei com medo da coisa crescer e o cara ser demitido. Mas eu acho que eu deveria ter falado, porque é uma falha muito grande isso da empresa. Mais uma falha da TAG. Brasileiro entra na internet e reclama da Angola como se os angolanos só pedissem gasosa. Para quem não sabe o que é gasosa simplesmente é propina, entendeu? Propina. Gasosa é propina. A gente pede gasosa, não sei lá o que. É o brasileiro que basicamente está vindo a público reclamando sobre como foi tratado na companhia aérea. A TAG é uma transportadora angolana que basicamente ela é pública, tem um histórico muito cabuloso que eu já vou vos contar, mas antes tem que saber que esse brasileiro aqui está em cima da razão. Para início de conversa eu já falo isso. Não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro. Eu não estou a dar razão à toa. Eu estou a falar consoante aquele histórico que a própria TAG tem carregado. A gente, há 1 ou 2 meses atrás, fizemos aqui um vídeo onde nós vimos os funcionários da TAG a gozarem, né? Lá ele. Brasileiros estragaram a minha cabeça, parceira. Vamos lá. Para portugueses entenderam, né? Eles ficam a gozar com... Eles ficam a brincar com... Como que se diz? Nada, os funcionários da TAG são infantis para caralho, já? Nem todos, claro, né? Mas aqueles que vieram do vídeo são muito infantis para caralho, mano. Vamos lá. Eles ficam ali a brincar, ejetando peso em cima da bagagem dos passageiros. E aquilo é errado. No final das contas, a gente viu que muitos daqueles passageiros que saíram aqui da Angola para São Tomé e Príncipe acabaram não levando consigo essas bagagens, esperando um despacho 2 semanas mais tarde, e foi um transtorno significativo. A TAG por si só precisa melhorar bastante, mas antes de mexerem nos próprios aviões, no próprio sistema, ou mudar de novo, né, o conselho administrativo, deveriam ainda pelo menos endireitar os funcionários. Tem funcionário da TAG que merece mesmo ainda, como é que se diz aquilo? Um seminário de 3 anos. É que nem uma faculdade, sabe? Tem que ir num seminário de faculdade. Ou lhe mandar para uma outra área, não sei. Tem que ser disciplinados. Tem muitos funcionários que não são disciplinados. Mas no caso desse nosso irmão brasileiro, o que é que acontece? Normalmente, quando você paga uma passagem aérea para, por exemplo, na classe executiva, você tem certos privilégios. Te levam com o carrito até no voo, blá, 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 blá. Só que o motorista daquele carrinho ali, que ele foi pedindo gasosa, para por cima tabichar, me dela só uma gasosa, por ser estrangeiro. Sabe aquele estereótipo que eu sempre boto aqui nos nossos vídeos, né? De que não importa se você é pobre ou rico, se você parecer branco, automaticamente o cérebro das pessoas acabam assemelhando você com dinheiro. Então isso que acontece, basicamente lhe pediram dinheiro e ele falou, não tenho mata-bicho é para pronto. Não tenho mata-bicho, como é que eu vou fazer? Eu estou morrendo de fome. Claro que ele não falou assim, toda uma exagerada, né? E ele ficou já indignado por ali. Quando ele chega dentro do próprio avião, não existe cardápio. Ele está a perguntar, a moça foi totalmente rude com ele e dá para incorporar ele e viver aquele momento é humilhante. É muito humilhante. Você tem que perguntar 1, 2, 3 vezes. A pessoa te responder com raiva. Bom, pessoal, na semana antepassada eu fiz um vídeo muito importante. Eu vou deixar aqui no card. Na qual eu falei basicamente e cirurgicamente sobre como os angolanos, aqueles que são funcionários dos Estados, se comportam perante aquelas pessoas que realmente precisam dos serviços do governo. Entendeu? Não de graça. Não de graça. O que elas fazem? Na sua maioria, nem todos, tem funcionários muito bons e que claramente são aqueles mais jovens. Mas muitos deles que acabam trabalhando em lugares como esse, por exemplo a TAG, acabam se achando superior de classe mais alta ou de classe média, em que nada lhes atinge. Porque quando você trabalha no Estado, existe, parece aí uma cláusula que faz com que você não seja demitido por qualquer coisa. Não é uma queixa que vai te fazer ser demitido, não. No máximo vão te transferir numa outras bandas, sabes? Vão te mandar em casa, mais com remuneração. Então existe uma nuance inteira. Claro, o próprio executivo já disse que vai mudar essa lei, agora vai meter aí uma cláusula mais pequena,
que se cometer certos delitos é demitido na hora e será muito mais fácil para o governo agir em caso de denúncias. Péssimo atendimento, péssimo esclarecimento de qualquer coisa que seja. A própria TAG em si acaba dando péssimos trabalhos e eles acabam esquecendo que a TAG é o elo fundamental entre Angola e outros países. Vamos lá. A TAG é uma herança colonial. Ponto. Foi fundada nos anos 30 pelo governo colonial português. Dos anos 30 até nos anos 70, a TAG sofreu sérias mudanças. Já pertenceu a X, já pertenceu a Y, muitas outras empresas também já compraram participação, até que depois da independência, ela foi nacionalizada, tipo assim, tudo ficou do governo angolano. E depois o governo angolano foi disponibilizando capital, né? O governo angolano se tornou o sócio majoritário com 30%, com responsabilidade de uma outra empresa, que é do governo que geria, blá, blá. Já sabe como é que funciona as grandes corporações. Então o tempo foi passando, a TAP também, desculpa aí, a TAP por um tempo já tinha participações dentro da TAG. Só que mais tarde, a TAG sofreu diversos problemas, quer seja de logística, administrativo, também teve aquele problema de guerras regionais e isso dificultou muito o desenvolvimento e a expansão da própria TAG. Só até 1985 é que a TAG teve uma ligação com o Brasil, tá a entender? A TAG teve essa ligação com o Brasil, mais tarde, claro, começou a ter acesso a outros países da Europa, só que foi sendo reduzido a sua influência por causa da escassez e da precariedade que os próprios aviões disponíveis lá tinham. Em 2009 ou 2007, se eu não me engano, a União Europeia disse: TAG, você aqui não pode mais voar, vai lá se modernizar, não sei. Até que em 2010 voltou a voar no espaço aéreo da União Europeia. O que eu quero dizer? A TAG já tem sérios problemas administrativos há muito tempo. Só para vocês terem ideia, desde 1975 até os dias atuais já foram 19 conselhos de administração. É muito. E os aviões, por exemplo, tem um novo avião agora, né? A TAG modernizou, tem um novo avião, acho que agora soma com uns 25 aviões, mas tem o objetivo principal, voos regionais. Temos poucos destinos internacionais, acho 4, né? Segundo aí o presidente disse que são 4. São 4 destinos internacionais. Se nós estamos à procura de bom nome e ganhar espaço no mercado internacional para que sejamos confiáveis, por que não vamos educar mais os nossos funcionários, melhorar mais os serviços entregues a bordo, principalmente para viagens longas, e ter mais empatia? Por que não? É vergonhoso para o governo angolano e eu, como cidadão angolano, me sinto indignado porque os cantores angolanos que precisam fazer viagens internacionais, filhos alheios, eles já saindo do voo diretamente para o palco, ainda têm que aturar mais as faltas de respeito da TAG. Por isso que muitos deles acabam pagando mais caro voando com a TAP. Está entendendo o que eu estou a falar? Então, existem séries de problemas que a nossa companhia aérea tem que precisam ser revistos. Eu não falo só a questão administrativa, é muito mais das questões daquelas pessoas que têm conexão direta com os clientes, porque na verdade esses não estão de graça, E nem que se tivessem de graça, essa porra é do Estado, deveria ter mais empatia. Os funcionários do privado têm mais empatia do que do Estado. Não dá para entender essa porra, mano. Minha pressão baixou de novo, pô. Que pariu. Angola vai me arrebentar, mano. Angola vai me arrebentar. Fica um convite no final. Entendem mais ou menos o que ele falou. É triste, né? Sobre a péssima experiência de voar com a TAG. Não é o primeiro angolano a ter não é o primeiro estrangeiro a ter essa experiência. E está a ser cansativo já, ouvindo sempre as reclamações e a TAG não responder. É a hora de nós aqui de dentro começar a fazer barulho ainda. Tá entendendo? Tchau. Fala, povo, tudo bem com vocês? Gente, estou aqui trabalhando na edição do vídeo de amanhã. Eu queria contar para vocês uma fofoquinha a respeito do vídeo da semana passada, que foi do voo de Luanda para São Paulo com a TAG. Só para contextualizar, passageiros voando na classe executiva da TAG vão do aeroporto até o avião numa van separada dos passageiros da classe econômica. E eu era o único passageiro na van. Vocês acreditam que o motorista da TAG me pediu dinheiro? Sério, isso aconteceu. Eu ainda brinquei com ele, né? Achei que ele tava falando brincando, né? Brinquei com ele e falei assim: mas tá na hora de você tomar um mata-bicho, né? O mata-bicho é como eles chamam o café da manhã lá em Angola. Pequeno almoço em Portugal, mata-bicho em Angola. E aí ele falou assim: não, mas é porque eu não tenho dinheiro para tomar um mata-bicho. E me pediu dinheiro. Sério, isso aconteceu. Eu não falei nada no vídeo porque eu fiquei com medo da coisa crescer e o cara ser demitido. Mas eu acho que eu deveria ter falado, porque
É uma falha muito grande isso da empresa. Mais uma falha da TAG. E para quem não acompanhou essa história da TAG, gente, eu nunca tive um atendimento tão ruim dentro de um avião. Sobretudo numa classe executiva, onde a gente espera ter um pouquinho mais de cordialidade. Afinal de contas, a gente está pagando uma passagem cara para isso, né? Vou citar um exemplo para vocês. Na hora do serviço de bordo, a comissária que me atendeu veio perguntar se eu queria comer. A TAG não tem menu impresso com as opções do serviço de bordo. Eu perguntei quais eram as opções. Ela disse frango, carne ou peixe. Eu pedi a carne e perguntei quais eram os acompanhamentos da carne. Ela revirou os olhos e disse os acompanhamentos. E saiu andando. Ela não me respondeu mais. Perguntei porque vai que tem uma coisa ali que eu não coma, né? Na hora da sobremesa, ela perguntou se eu queria sobremesa. Eu perguntei quais eram as opções. Ela disse fruta ou doce. Eu perguntei o que era o doce. Ela novamente revirou os olhos e disse é doce. E saiu andando. Então, assim, gente, só para citar um caso, tá? Porque o atendimento foi ruim no voo inteiro. A TAG, ela tem uma função social que é transportar o povo angolano. Mas, se eles querem crescer no mercado e se tornar um player competitivo, não basta botar avião novo para voar para o Brasil, como o 787. Tem que ter um treinamento profundo, né? A equipe deles precisa melhorar muito ainda. Então, assim, eu escolhi eles para poder fazer o vídeo, para mostrar para vocês como era a experiência de voar com a TAG. Afinal de contas, esse é o meu trabalho, tá? Diferente de algumas pessoas que me criticaram, falam assim, vai com outra empresa. Não, não é isso. Meu trabalho é mostrar para vocês a experiência de voo com algumas companhias aéreas, né? Então eu poderia ter escolhido outra, mas eu quis escolher a TAG para poder trazer essa experiência para vocês. E sim, foi uma experiência pavorosa e para mim nunca mais.